Fala galera, bom dia. Vamos lá para mais uma aula de revisão da gente. Hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre os conceitos de temperatura e calor, tá? Lá no nosso estudo, as nossas primeiras aulas sobre termologia, a gente discutiu qual seria o conceito de temperatura. E a gente viu que temperatura, ela é o grau de agitação das moléculas, ou seja, quando eu forneço calor. Já já a gente discute o conceito de calor, mas quando eu forneço calor para uma certa substância, essa substância ela tende a aumentar a sua temperatura, tende a aumentar o grau de agitação das suas moléculas. As suas moléculas elas vão ficar mais distantes umas das outras. Então aí a gente tem o conceito de temperatura, o grau de agitação dessas moléculas. Já calor pode ser definido como uma forma de energia. E como seria essa energia? Calor ele é dado pela energia em trânsito, sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então a gente fornece calor para um certo corpo. Quando a gente coloca dois corpos juntos e um corpo ele tem uma temperatura menor que o outro, o corpo de maior temperatura tende a ceder calor para o corpo de menor temperatura para que eles entrem em equilíbrio térmico. Vamos lá para uma questãozinha que caiu no Enem que discute esse conceito de temperatura e calor. Ela nos diz o seguinte: em nosso cotidiano, utilizamos as palavras calor e temperatura de forma diferente, como elas são usadas no meio científico. Na linguagem corrente, calor é identificado como algo quente e temperatura mede a quantidade de calor de um corpo. Esses significados, no entanto, não conseguem explicar diversas situações que podem ser verificadas na prática. Do ponto de vista científico, que situação prática mostra a limitação dos conceitos corriqueiros de calor e temperatura? Alternativa A. A temperatura da água pode ficar constante durante o tempo que estiver fervendo. B. Uma mãe coloca a mão na água na banheira de um bebê para verificar a temperatura da água. C. A chama de um fogo pode ser usada para aumentar a temperatura da água em uma panela. D. A água quente que está em uma caneca é passada para outra a fim de diminuir a sua temperatura. E. Um corpo pode fornecer calor para uma vasilha de água em seu interior com menor temperatura do que a dele. Vamos discutir essas alternativas da letra E até a letra A. Então, o que nos diz a letra E? Ela nos diz que a questão em si, ele quer saber qual das situações elas não conseguem ser explicadas com os conceitos corriqueiros, ou seja, com os conceitos que a gente usa no dia a dia para temperatura e para calor. Então, a letra E nos diz: um forno pode fornecer calor para uma vasilha de água em seu interior com menor temperatura que a dele. Então, sim, né? É um conceito que a gente consegue explicar diariamente. A gente coloca a vasilha no forno e ela tende a fornecer o calor, que a gente chama de calor, tá? Então, a letra E não é uma situação que a gente não consegue explicar sem os conceitos corretos de temperatura e calor. Na letra D, nos diz: a água quente que está em uma caneca é passada para outra caneca a fim de diminuir a sua temperatura. Então, aí a gente também tem um conceito que a gente consegue explicar com o conceito de temperatura que a gente utiliza no nosso cotidiano, que seria a quantidade de calor de um corpo, tá? Isso no nosso cotidiano. A letra C nos diz: a chama de um fogão pode ser usada para aumentar a temperatura da água em uma panela. Então, aí também a gente tem mais uma situação em que os nossos conceitos do cotidiano conseguem explicar.
E a letra B, uma mãe coloca a mão na água da banheira de um bebê para verificar a temperatura da água. Então, aí, a gente também tem uma situação que a gente facilmente consegue descrever utilizando os nossos conceitos do cotidiano de calor e temperatura. Agora, prestem atenção no que nos diz a letra A. A temperatura da água pode ficar constante durante o tempo em que estiver fervendo. Olha só que situação a gente tem aqui. A gente tem a água com a temperatura constante, mesmo ela estando recebendo calor, ela continua com a temperatura constante. Então, essa é uma situação que a gente não consegue explicar com os nossos conceitos corriqueiros de temperatura e calor. Olha só o que está acontecendo. A água, ela está com uma certa temperatura constante enquanto ela está entrando em ebulição. Pela lógica dos nossos conceitos de calor do cotidiano, quanto mais calor eu fornecesse a um certo corpo, maior seria a sua temperatura. E neste caso não, a gente sabe lá dos conceitos de calor latente que quando uma substância ela está mudando de fase, ou seja, quando ela está passando quando ela está se fundindo ou quando ela está em processo de ebulição, sua temperatura ela tende a ficar constante, tá? Então aí é um conceito que a gente não conseguiria explicar porque a água teria a sua temperatura constante, se não utilizando os nossos conceitos ideais de calor e temperatura. Então aí a gente tem a alternativa A, tá? E por que a alternativa A? Olha só, na alternativa A, ele diz que a temperatura da água pode ficar constante durante o tempo em que estiver fervendo. E pelos nossos conceitos de calor que a gente utiliza no nosso dia a dia, quanto mais calor a gente fornecesse a uma substância, maior seria a sua temperatura. E aqui a gente vê que não, a temperatura ela se mantém. A água ela se mantém constante, a temperatura da água se mantém constante, por uma simples razão. A gente sabe que quando uma substância ela está mudando de fase, a sua temperatura ela tende a se manter constante, ou seja, aumenta o grau das suas moléculas, de agitação das suas moléculas, mas a temperatura continua constante na mudança de fase. Vamos lá para a nossa segunda questão, que também é uma questão do Enem, que discute o conceito de calor. A questão diz o seguinte: é comum nos referirmos a dias quentes como dias de calor. Muitas vezes ouvimos expressões como hoje está calor, hoje está calor muito forte, hoje o calor está muito forte, quando a temperatura ambiente está alta. No contexto científico, é correto afirmar o significado de calor usado nessas expressões? A letra A, sim, pois o calor de um corpo depende da sua temperatura. Letra B, sim, pois o calor é sinônimo de alta temperatura. Letra C, não, pois o calor é a energia térmica em trânsito. Letra D, não, pois o calor é a quantidade de energia térmica contida em um corpo. Letra E, não, pois o calor é diretamente proporcional à temperatura, mas são conceitos diferentes. Então, aqui a gente precisa relembrar o conceito de calor que eu acabei de citar. Calor é a energia térmica em trânsito. Então, olhando para nossas alternativas, quando alguém fala assim no nosso dia a dia, hoje está calor, ele está se referindo à sensação térmica que ele está sentindo de algo quente, entendeu? Mas, em termo científico, calor pode ser definido como a energia térmica em trânsito, sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, a letra A nos diz que sim, que essa expressão está correta, pois o calor de um corpo depende da sua temperatura. E a gente sabe que não, o calor não depende dessa temperatura. O calor é energia em trânsito. E a letra B nos diz, sim, pois calor é sinônimo de alta temperatura. Nem sempre o corpo ele pode estar transferindo calor de um corpo de maior temperatura para um de menor temperatura. Então, calor tem a ver com a transferência
de energia térmica e não, por exemplo, se a gente analisar a alternativa D, diz que calor é a quantidade de energia térmica contida em um corpo. Isso é um conceito que a gente sabe que não está correto. O conceito certo é que calor é energia térmica em trânsito, ou seja, a transferência de energia térmica do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, a gente tem aí a letra C. Não, tá? Usar essas expressões de hoje está calor não está correto, por o simples fato de que o conceito de calor é dado pela transferência de energia térmica. É isso, galera, e tenham todos um bom dia.